data chega, né? Não tem como. Boa noite, gente. Boa noite. É como o Galassi falou, é sempre com muita alegria, né? Que nós nos reunimos para poder se alimentar do Evangelho, né? E tentar absorver o que ele está querendo nos dizer e a gente poder passar para a nossa família, passar lá fora, né? Então eu fiz uns tópicozinhos só para não esquecer assim a entrada, sabe? Porque a idade, né, seu Camilo? É. A gente vai esquecendo das coisas. Vai. E quando eu fui incumbida, né, de estudar esse tema, né, João? Esse versículo, não tinha como não entrar na parábola. Então, quando eu pesquisava esse versículo, dava a parábola dos talentos. E não era isso que era o propósito, estudar a parábola, né? Então, eu fiquei 6 meses debatendo em cima desse versículo que tem, olha, 4 linhas, gente. Mas o ensinamento é para a vida, é para a alma. E quando a gente se propõe a estudar, o primeiro beneficiado somos nós mesmos. Sempre somos nós. E poder compartilhar agora é uma felicidade. Porque falar de Jesus não é fácil sem você se deixar envolver pelo sentimento de amor. Sem deixar se envolver por toda a trajetória que você traz. Mas vamos lá, né? Senão a gente vai ficar aqui chorando até. Então vamos. O que tem, mais será dado, e terá em abundância. E o que não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. Então Jesus cita esse versículo no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. E ele repete esse mesmo versículo no Evangelho de Mateus e Lucas. Então Jesus comenta esse versículo por 5 vezes. Olha a importância desse versículo, o conhecimento dele, o que ele estava querendo nos dizer. Como eu disse, né, essa passagem faz parte da parábola dos talentos, onde Jesus nos ensina sobre a responsabilidade do uso fiel das oportunidades que Deus nos concede. E quando a gente não tem o entendimento, o conhecimento, alguns textos do Evangelho nos causam uma certa estranheza. Não é? A gente lendo ela ao pé da letra, a gente fica pensando, meu Deus, o que isso exatamente está querendo nos dizer? Por isso a importância dos estudos. Exige uma interpretação mais cuidadosa. Caso contrário, seus ensinos poderão contrariar a bondade e a misericórdia divina. Jesus falava por parábola que tinha por fim esclarecer melhor os seus ensinos, mediante comparações do que pretendia dizer com o que ocorre na vida comum e com os interesses terrenos. Daí a importância dos estudos, né?
E quando a gente fala do Evangelho, é sempre bom e oportuno lembrar que o Evangelho segundo o Espiritismo não é o Evangelho dos Espíritas. Às vezes as pessoas que não têm o conhecimento, elas acham que nós, espírita temos o Evangelho próprio. E não. O Evangelho consiste na lei moral do progresso. E é preciso entender para poder compreender o que Jesus está querendo nos dizer. Porque se nós não ampliarmos a nossa visão, o nosso conhecimento, nós diríamos que Deus é um Deus injusto. Como assim, né? Ao que tem mais será dado e terá em abundância. E o que não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. Então, quando eu estava estudando esse versículo, para facilitar o estudo, eu separei ele em 2 tempos. No controle. Então, o primeiro tempo. Ao que tem, mais será dado, e terá em abundância. Então, nós temos que entender que tudo na vida retorna de acordo com o que cada um oferece. É pela lei de causa e efeito, ação e reação. Não tem como fugir disso. Nós somos livres para pensar, agir, porém somos responsáveis por aquilo que fazemos, pensamos e deixamos de fazer. Na pergunta 132, no Livro dos Espíritos, Kardec questiona qual seria o objetivo da encarnação. E a resposta ela é clara. A lei de Deus impõe a encarnação como objetivo de chegarmos à perfeição. Então recebemos a todo instante resposta de acordo com a construção do presente e do passado. É fato. Não como privilégio, mas como necessidade. Então, tudo aquilo que eu penso, que eu faço e que eu desejo, determina minhas consequências naturais. A experiência da vida humana, ela é circunstanciada por livres decisões, vinculadas a implicações das nossas escolhas. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da vida. Ele já possui a essência dentro dele. Aquele que possui, ou seja, possuir, não é somente uma questão material, porque isso é algo passageiro, é temporário. Nós somos usufrutuários das riquezas e das fortunas aqui na Terra. Que, aliás, temos que ter ciência e consciência com o que fazemos com esse empréstimo. Será que fazemos um bom uso social, um bom emprego no auxílio do nosso semelhante? Porque nada é por acaso. Se a prova da riqueza é difícil, a da miséria também é. Mas temos que fazer um bom uso disso tudo, um uso consciente. Porque teremos que prestar conta mais tarde, se não nessa ou em outras existências. A cada encarnação, o espírito dá um passo adiante. Através das vidas sucessivas, o espírito adquire um maior conhecimento e se eleva em moralidade, passando a cooperar conscientemente na obra do Criador. Então, aquele que recebe é o que possui o sentido, o entendimento da palavra. Ele já tem um maior entendimento, uma maior compreensão. Recebeu apenas porque tentou tornar-se digno
e porque o Senhor, com seu amor misericordioso, anima-se, alegra-se ao ver os esforços de seus filhos que tendem a fazer o bem. Então, quando a gente se esforça para conquistar, para realizar algo ou alguma coisa, nós estamos gerando uma força, uma ação dentro de nós, e esse movimento é o que nos dá sentido à vida. Então, é preciso que haja esforço da nossa parte. Porque o objetivo de todos é alcançar a perfeição. A rapidez desse aperfeiçoamento depende do nosso esforço pessoal. Ela é intransferível. Quanto maior a boa vontade e submissão à vontade de Deus, mais rapidamente evoluímos. O progresso do espírito é resultado do seu próprio trabalho. Entretanto, não devemos ter a pretensão de atingir a superioridade espiritual completa de uma única só vez. Ela é gradativa, ela é aos poucos. Afinal, disse Jesus, aquele que perseverar até o fim será salvo. Muita gente se desanima diante das dificuldades e prefere se estacionar durante muitos séculos nas condições inferiores. No entanto, os bons trabalhadores sabem perseverar até atingirem as finalidades divinas do caminho terrestre, continuando em trajetória sublime para a perfeição. Lembrando que Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 642, nos diz: não basta não praticar o mal, é preciso fazer o bem no limite de nossas forças, porque responderemos por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Portanto, devemos ajudar os outros em tudo aquilo que se faça possível. Nada construímos de bom sem esforço, sem perseverança. Não é possível conquistar um título profissional sem dedicar-se aos estudos, sem perseverar nos estudos. Não pode haver aprendizado. E sem aprendizado não há progresso. É preciso também se esforçar para vencer as nossas más tendências, eliminando dentro de nós o sentimento ainda de egoísmo e de orgulho que ainda temos. Essa vontade depende de nós, no sentido de todos os dias nós regarmos ali a sementinha. Nós temos que estar atentos, presentes, focados no que nós precisamos fazer. Porque se vem a mensagem para nós, é porque nós precisamos abrir para recebê-la. Não só no sentido cognitivo e intelectual, mas no sentido da alma, do coração. Nós percebemos que com a compreensão do sentimento vai nos dando um conforto. Nós vamos nos abrindo para receber o amor de Jesus e poder nos alimentar desses ensinamentos morais. E quando meditamos, refletimos e nos preparamos para vivenciar essa mudança, é esse o grande esforço que nós temos que compreender o caminho para a evolução espiritual. Então, os que recebem mais são os que estão mais dispostos, animados, com boa vontade para buscar, para encontrar
para realizar, eles sabem que estão sustentados, ancorados por Deus. Temos que ser perseverantes. A perseverança é a constância da vontade. É a sementinha que nós temos que regar todos os dias. Santo Agostinho, na Revista Espírita de 1862, ele diz assim: se tiverdes perseverança, vontade e coragem, vereis os obstáculos ruírem à vossa frente. Então, gente, é essa perseverança, é essa vontade que nós temos que ter no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E fazer o melhor ao nosso alcance, sem desistir, sem abandonar o barco. Porque quando surge um problema, uma dificuldade, um obstáculo, isso na verdade são oportunidades, são desafios para a gente poder se superar. Porque se a prova vem e nós temos condições de enfrentá-las, mais que isso, nós temos condições de vencê-las. Porque Deus, Ele não coloca fardos pesados em ombros fracos. Então não cabe a gente reclamar, cabe a gente agradecer. Não cabe a gente fugir, cabe a gente enfrentar as dificuldades, os obstáculos da vida. A vida retorna de acordo com o que cada um oferece. E o que nós estamos oferecendo para a vida. Para ter paz, é necessário que o ser se disponha a construí-la. E terá paz quem consegue pacificar o seu mundo íntimo, vencer os seus impulsos inferiores, disciplinar os seus pensamentos, harmonizar os seus sentimentos. Em outras palavras, dar-se a paz a todo aquele que já tem a consciência tranquila. Apesar dos conflitos externos, o seu mundo íntimo, ele não se altera. A saúde física e espiritual é um ganho de quem exercita o autocontrole para limitar os seus desejos inferiores. Vive com simplicidade e cuida do corpo e da alma. A quem culpar, senão a nós mesmos pelos excessos cometidos? É só através do trabalho que vamos conseguindo exercitar esse autocontrole. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, na pergunta 675, por trabalho, só se devem entender as ocupações materiais? E os espíritos respondem, não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então, gente, o trabalho ele é o único meio de transporte que nos leva à evolução. É só através do trabalho. O trabalho ele não gera só a riqueza material, ele também gera a riqueza espiritual. O trabalho é efetivamente uma lei do progresso material e moral. O trabalho é edificante, ele dignifica o homem. Ainda que o material nos proporciona muito mais do que apenas o necessário para a nossa sobrevivência. O trabalho nos permite desenvolver inteligência e atributo do espírito. Nós não estamos sozinhos. Seja qual for o seu trabalho, ele representa para nós oportunidade única de renovação e de valores. Então, aquele que se qualifica, que estuda,
que se esforça, que desempenha, que corre atrás dos seus objetivos e se dispõe a praticar o bem, receberá cada vez mais oportunidades de aprender e de fazer o bem. Esses são chamados de servos bons e diligentes, porque foste fiéis no pouco que tinha e recebeu muito mais de Deus. Então, gente, vocês viram que não tem segredo, né? E sim esforço da nossa parte. Nós temos que fazer por merecer. Nós temos condições de fazer. E depende de nós, do esforço, da vontade que gera dentro de nós para fazer essa automudança, essa autoanálise. Tá claro para vocês esse primeiro tempo? Deu para entender o que é aquele que tem mais será dado? Então, quanto mais eu trabalho, mais boa vontade eu tenho, mais Deus vai me preparar. Quanto mais eu me proponho para trabalhar, mais Deus vai me sustentar. A gente nunca está sozinho. A gente sempre tem alguém que nos ajude, que nos apoia. Então vamos para o segundo tempo. E o que tem, e o que não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. Então, lembrando que nós não podemos levar o pé da letra, né? Nós temos que fazer uma interpretação. Nós temos que tirar a essência, extrair a essência do que Jesus está querendo nos dizer. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, um espírito amigo diz assim: Deus não retira de suas criaturas o bem que haja dignado a fazer. Homens cegos e surdos, abre as vossas inteligências e os vossos corações. Procurai ver pelo Espírito e compreender com a alma, e não interpretais de modo tão grosseiramente injusta as palavras daquele que se faz resplandecer os vossos olhos, a justiça do Senhor. Não é Deus quem retira daqueles que havia recebido pouco. É o próprio Espírito que, pródigo, negligente, não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando-a a migalha que lhe caiu no coração. Veja, gente, esse espírito amigo, ele está querendo chamar a nossa atenção. Ele está falando para a gente acordar. Não é Deus que tira as coisas da gente. Deus, ele só concede, ele só dá. Deus é amor, ele só oferta. Deus tudo prevê e tudo sustenta. Ele é fonte de bondade, misericórdia e perdão. Não poderá ser responsabilizado pelos sofrimentos, pelas infelicidades e as desgraças humanas. Isso tudo é fruto da imprudência, da insensatez, do descuido, do orgulho, da vaidade das criaturas ainda imperfeitas. Por isso, Jesus nos recomenda que perseveremos no bem. Quanto mais disciplina, quanto mais esforço, quanto mais renúncias em prol à obra do Criador, mais serão os ganhos de paz, saúde, prosperidade e recursos a serem empregados nessa missão. O nosso coração é como se fosse um campo a ser semeado. A gente recebe a sementinha ali de Deus. O que nós temos que fazer? Nós não temos que plantar, cuidar, aguar, fazer as podas.
Entender que tudo tem o seu momento, o seu processo. Não podemos descuidar, porque senão o nosso coração, ele fica como uma terra improdutiva, infértil, lugar oportuno para conservar as sombras e as traças. E por falta de cuidado, de vontade, deixamos a sementinha destinada a nós se perder, mofar. E será que devemos culpar o Pai por elas nada terem produzido? Será que a gente deve culpar Deus? Se nós tivermos que se queixar do verdadeiro autor das nossas misérias, temos que culpar a nós mesmos. Nós somos os únicos responsáveis por estarmos onde nos encontramos. Todo mundo tem condição de fazer alguma coisa. A gente sempre pode fazer alguma coisa. Se eu ficar terceirizando a minha responsabilidade, tirando de um, pedindo para o outro, reclamando do outro, eu nunca vou evoluir. Eu nunca vou sair do mesmo degrau, eu nunca vou chegar ao topo da escada. Eu sempre vou ficar ali, parado, vendo a vida passar. Eu tenho que, de fato, fazer de todo, dentro de mim, toda possibilidade. Eu tenho condições de fazer o melhor. Não basta só querer. A gente precisa também lutar, fazer esforços contra as nossas más tendências. Então, o verdadeiro responsável pelas minhas misérias sou eu mesmo. Somos nós, por tentar ficar achando desculpas para não se comprometer com a nossa evolução. Então, a gente precisa agir. É preciso que a gente se movimente e se utilizemos das nossas vontades e esforços. Quem desperdiça o tempo, os recursos e não usa os seus talentos, os seus dons para a sua evolução, não verás oportunidades de fazer o bem. Assim elas passarão, sem que sejam cultivadas em nosso coração. Não se trata de Deus beneficiando um ou outro através da graça, mas de conquistas espirituais, daquelas que as buscam, que lutam contra suas más tendências. Já o que não acontece com os que se preocupam apenas com as coisas materiais da vida. Não se interessam pelas espirituais. Ele próprio negligencia e não sabe conservar o que tem. A gente tem que fazer por merecer. Temos que fazer a nossa parte. Então, quando a gente compreende que o reino de Deus não é aqui na terra, e sim dentro de nós, e que nós não viemos aqui para passear, a gente passa a entender que a sabedoria divina, ela é justiça e misericórdia. Aí a gente começa a ficar um pouco mais atento, um pouco mais esperto com as coisas que temos e de como agimos diante de situações que somos colocados em provas. Porque sabemos que teremos que prestar conta mais tarde, se não nessa, nas próximas existências, sobre o que fizemos e o que deixamos de fazer. Quantas vezes ficamos nos lamentando, reclamando, comparando a nossa vida com a vida do próximo. E com isso vamos nos tornando espíritos endurecidos, apáticos, fechados para qualquer possibilidade de evolução, de renovação nas leis divinas.
Deus não quer destruir a gente. Quando coloca em nossas mãos dificuldades, Ele apenas almeja a nos levar a uma situação mais benéfica, mais evolutiva do que aquela que nós nos encontramos. Quantas oportunidades, quantas bênçãos nós temos recebido de Deus e desperdiçamos, por estarmos mergulhados nas coisas momentâneas da matéria. E por medo, por preguiça, por orgulho, por egoísmo, vaidade, nós enterramos, nós desperdiçamos a chance. Vivemos inventando desculpa para não se comprometer com os trabalhos de Deus e nos tornando pessoas endurecidas. Quando a gente usa um medo como desculpa, nós estamos omitindo o nosso avanço. O medo, ele tem um efeito paralisante sobre nós. Por causa do medo de não dar certo, nós nem tentamos. E ficamos parados, inertes, vendo a vida passar. E quando nos damos conta disso, percebemos que perdemos tempo. E o tempo, ele é precioso aqui na Terra para a nossa evolução. Temos que fazer um bom uso do tempo. É fundamental aproveitar, aprimorar e ampliar o conhecimento de si mesmo. Deus não quer que perdemos tempo com bobagem. Ele quer que progredimos, que aproveitemos o tempo em favor do próximo e de nós mesmos. Por causa do medo, a gente passa agarrado na vida com medo da morte. E chega na morte, confessa o medo da vida. E isso vira aquele círculo vicioso que impede a nossa própria evolução, o nosso próprio crescimento. Então, omitir é a pior escolha. Porque o que importa para Deus é a ação, é a atitude, é a proatividade. Será que a gente está sabendo reconhecer todo o investimento que Deus faz na gente? Nós temos que ter uma cota na participação da mudança. Tem que ter um start nosso. Alguma coisa nós temos que oferecer. Temos que tomar iniciativa. Emmanuel, na obra Vinha de Luz, psicografado por Chico, ele diz assim: entretanto, se o servidor fiel caminha para o Senhor, a migalha de suas luzes é imediatamente suprida pelo milagre da multidão. De vez que Jesus, considerando a oferta espontânea, abençoar-lhe-á o patrimônio pequenino, permitindo-lhe nutrir verdadeiras multidões de necessitados. Não podemos ficar parados. Temos que permitir sermos vulneráveis. Temos que ter ciência, consciência, que às vezes é importante, sim, se jogar na correnteza. Por mais que a gente possa engolir muita água, mas também podemos chegar ao outro lado da margem com sucesso. Porque senão, do que adiantou essa encarnação se a gente não tentar? Não podemos ter medo de errar, de fracassar, de sentir dor. A dor, ela também faz parte da transformação moral. Ela nos humaniza. É necessário que passamos pelo processo da dor. A grande dificuldade do ser humano, quando ele não entende a doutrina espírita, é achar que ele está sendo injustiçado. Um dos consolos do espiritismo é mostrar que o inferno, ele não existe. E que todos
terão a chance de resgatar as suas faltas, seja pelo amor ou pela dor. E isso se dá pelas vias da pluralidade das existências. A gente volta lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, o objetivo da encarnação. Então, enfrentar os desafios, as perdas, os obstáculos é inevitável a todos nós. Faz parte das provas que temos que enfrentar para atingir o nosso crescimento moral e intelectual. A dor nos torna humildes, fraternos em relação à dor do próximo e nos ensina a valorizar as coisas essenciais da vida, nas quais, na maioria das vezes, só damos valor quando perdemos. Não raras vezes, é só num leito de um hospital que aprendemos a valorizar a saúde. Somente damos valor à vida na iminência de perdê-la. Quantas vezes constatamos a importância de uma pessoa quando ela se vai do nosso convívio? Nós estamos na Terra como os espíritos endividados de um processo de redenção, que diante das provas vamos nos tornando melhores. Tem uma frase do Chico que diz assim: todos nós podemos fazer alguma coisa, que seja orar, que seja emitir pensamentos positivos diante da circunstância de desequilíbrio. Ninguém que está encarnado está completamente desprovido de algo que não possa multiplicar em favor ao seu próximo. Então, todo aquele que executa, que desempenha em corresponder à confiança de Deus, receberá auxílio e proteção, para que possa aumentar as virtudes e sua capacidade. O que acontece com quem desperdiça? O que acontece com quem tem medo? O que acontece com quem não age? É chamado de servo infiel. Infiel a Deus, infiel a si mesmo. Alguém que não acredita que Deus vai abastecer o que ele acha que vai lhe faltar. E que não acredita na sua própria competência de encontrar soluções quando os problemas vierem. É chamado de servo infiel. Porque a gente já imagina um monte de problemas sem solução. Para dizer para nós mesmos que é prudente da nossa parte ficar parado, inerte, não se comprometer. E na verdade, nós somos medrosos, acomodados. Jesus nos solicita nesse segundo tempo atitude. Ele espera que as coisas partem de nós. Porque aquele que não se esforçar para acrescentar alguma coisa
aquilo que recebe da misericórdia divina expiará nessa mesmo ou em futuras reencarnações de sofrimentos e dificuldades de provas. Quando se verá privado até do pouco que teve por empréstimo. Na questão 909 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E os espíritos respondem: sim, e frequentemente fazendo os esforços muito insignificantes. O que lhe falta é vontade. Ah, quão pouco dentre vós fazem esforços. É aquele esforço que vem lá do fundo. Né? Então é necessário a vontade, é aquela que surge no despertar do sentimento voluntário de fazer a autorreforma, de fazer a automudança. Ou seja, é a vontade política da transformação moral. Porque, como diz Kardec no capítulo 25, ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho. Deus quer nos assistir, mas com a condição que façamos a nossa parte. Façamos aquilo que é necessário. É preciso começar. E para isso não podemos ter medo. E se você achar que errou, lembre-se que um pai e uma mãe jamais puniria um filho que tentando aprender a andar, ele cai. Muito pelo contrário. A gente que é mãe, quando os filhos são pequenos, eles estão aprendendo a andar, ele cai, a gente vai lá, o que a gente faz? A gente coloca ele de pé e fala: vai, agora você consegue, eu confio em você. Não é assim que a gente fala com eles quando eles são pequenos? Deus é assim com a gente. Ele está ali. Por mais que a gente caia, escorrega, erra, ele está ali, nos amparando, estendendo a mão. Jesus nos ensina a olhar com compaixão e a estender a mão para ajudar aqueles que estão em necessidade. Não podemos duvidar do amor que Ele tem por nós. Não podemos duvidar que Ele nos conhece pessoalmente. E que nós podemos sim conversar com Deus. Aqui. E pedir para Ele tirar, para Ele nos ajudar a sair do coração do medo. Porque o medo, ele gosta de sombras. Ele gosta de ficar sozinho. E quando a gente assume que tem medo, ele já vai perdendo a força sobre nós. E nós vamos nos tornando luzes. A luz espanta as trevas. Deus nunca trabalha para o pior. Deus quer que a gente extraia da nossa essência o melhor perfume. E quanto mais a gente se envolver nesses pensamentos, nessas vibrações, nos trabalhos, mais a gente sabe ser paciente. Mais a nossa paciência cresce. A esperança aumenta. E tudo isso se fará luz em nossa vida. Destinado a nos oferecer, a nos fortalecer e a nos guiar num caminho de luz. Então, gente, para finalizar,
nós temos que aproveitar cada oportunidade que Deus nos dá para quitar os nossos débitos. Não podemos esquecer que o crédito é infalível, que o bem é o crédito infalível no livro da eternidade. Todos os dias é tempo de renovar o nosso destino. Todo instante é recurso de começar melhor. Não deixes assim para amanhã o bem que a gente possa fazer hoje. Deus nos confia e fornece todas as ferramentas necessárias. Seja qual for a sua missão, o seu talento, o seu dom, execute. Execute com todo o seu empenho, com toda a sua dedicação, com todo o seu amor. Que Deus estará ao seu lado, te amparando sempre. Que cada um aqui nesta noite entregue o seu coração do medo, das angústias, das aflições e deixa ele transformar num coração de amor, um coração puro, humilde, benevolente. Ele sempre está de mão estendida para nós. Será que a gente está 24 horas de mão estendida para Ele? Ele é a nossa luz, é o nosso caminho, é a nossa evolução. Deixa Ele entrar no coração de cada um aqui presente. Muito obrigada, gente.